Eu sou o professor Adilson, professor de Química, e este é o canal Química da Hora. Inscreva-se no canal, dê um joinha. Vamos começar a aula. Estaremos estudando em termoquímica, entalpia de ligação. Exercício 1. Reação exotérmica, ΔH menor do que zero. Portanto, ΔH é negativo. Nós temos algumas formas para indicar uma reação exotérmica, sendo que a primeira é a mais usual. Então, nós temos a reação química e é indicado ΔH com o sinal negativo e o seu respectivo valor. Na segunda reação, nós temos no produto mais e o seu respectivo valor. Na terceira reação, nós temos no reagente menos e o seu respectivo valor. Reação endotérmica, ΔH maior do que zero, portanto, o ΔH é positivo. Nós temos algumas formas para representar a reação endotérmica. A mais usual é a primeira, onde nós temos a reação química e é indicado ΔH, sinal positivo, e o seu respectivo valor. Na segunda reação, é representado no produto menos e o seu respectivo valor. E na terceira reação, é representado no reagente mais e o seu respectivo valor. Reação exotérmica. Eu tenho num gráfico de entalpia os meus reagentes com nível de energia mais alto do que o dos produtos. Então, o nível de energia dos reagentes é mais alto. Então, quando a reação ocorre, formando o produto, esse produto passa a ter uma energia mais baixa do que os reagentes tinham. Então, essa excedente de energia, ela é liberada. Então, libera energia, a reação é chamada de exotérmica e o ΔH dela é negativo. Reação endotérmica, que eu tenho o gráfico de entalpia, eu tenho os meus reagentes com nível de energia mais baixo, aqui é o zero, né? Então o nível de energia é mais baixo, em relação aos produtos. Os produtos têm uma energia mais alta do que os reagentes. Então essa reação, para ocorrer, ela precisa ganhar energia para que forme o produto. Então é uma reação endotérmica, então ela precisa absorver energia e o ΔH dela vai ser positivo. O gás propano é um dos integrantes do GLP, gás liquefeito de petróleo, e dessa forma é um gás altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química de combustão completa do gás propano. Na tabela são fornecidos os valores das energias de ligação, todos nas mesmas condições de pressão e temperatura da combustão. Assim, a variação de entalpia da reação de combustão de 1 mol de gás propano é igual a... Bom, ele deu a reação aqui e a tabela com as energias das ligações. Então, vamos calcular e ver qual é a alternativa correta. Aqui nós temos a reação química. E aqui a mesma reação química, só que agora nós estamos indicando ela na sua devida fórmula estrutural, onde identificamos a ligação entre os átomos. E são essas ligações que nós vamos identificar naquela tabela que o exercício forneceu. Aqui nós temos o reagentes, né? Então eu tenho ligação de carbono e hidrogênio, 1, carbono e hidrogênio, 2, carbono e hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações de carbono com hidrogênio. Então, 8 vezes a ligação carbono com hidrogênio.
Carbono, carbono, nós temos uma. Carbono, carbono, duas. Então, duas vezes a ligação de carbono com carbono. Ligação simples, uma única ligação. Do outro reagente, oxigênio ligado a outro oxigênio por dupla ligação. Temos essa daqui apenas. Só que nós temos 5 mols. Então, temos 5 vezes essa ligação de oxigênio com oxigênio com ligação dupla. Então, está indicado aqui, 5 vezes oxigênio ligado a oxigênio por uma ligação dupla. Aqui nós temos os produtos. Então, nós temos 3 mols do CO2 mais 4 mols do H2O. Então, ligação oxigênio-carbono, nós temos uma ligação dupla. Carbono com oxigênio, mais uma com ligação dupla. Só que, óbvio, nós temos isso multiplicado por 3, porque são 3 mols dele. Então, 3 vezes 2, 6. 6 ligações de carbono, dupla ligação com oxigênio. Da água, uma ligação com oxigênio e hidrogênio, mais uma ligação com oxigênio e hidrogênio. Então, nós temos duas ligações desse tipo. Como nós temos 4 mols, então 4 vezes 2 vai dar 8 ligações oxigênio e hidrogênio. Agora que nós vimos quanto nós temos de cada tipo de ligação, agora a gente vai calcular utilizando essa tabela. Então, dos reagentes, 8 vezes o carbono ligado a hidrogênio. Carbono ligado a hidrogênio por ligação simples. 413 kJ por mol. Então, 8 vezes 413, que é o valor da ligação do carbono com hidrogênio. Deu 3.304. 5 vezes o oxigênio com dupla ligação com oxigênio. Oxigênio, dupla ligação com oxigênio, que vale 498. Então, 5 vezes 498, deu 2.490. 2 vezes carbono ligado a carbono com ligação simples. Então, nós temos aqui carbono com carbono, ligação simples, 348. Então, vai ser 2 vezes 348, que vai ser igual a 696. Isso foi o que nós achamos para os reagentes. Agora, para os produtos, 6 vezes carbono ligado a oxigênio por ligação dupla. Então, carbono ligado a oxigênio por ligação dupla, 744. Então, vai ser 6 vezes 744, que vai dar 4.464. 8 vezes oxigênio ligado a hidrogênio. Oxigênio ligado a hidrogênio, 462. 8 vezes 462, que vai ser igual a 3.696. Então, nós calculamos as ligações para todos eles, tá? As energias dessas ligações. Agora, para achar o ΔH, nós temos o H, a entalpia dos reagentes, menos a entalpia dos produtos. Então, eu vou somar todos os reagentes que nós calculamos, menos somar todos os produtos que nós calculamos a energia de ligação deles. Então, vai dar 6.490 menos 8.160. Fazendo a conta, nós vamos ter que o ΔH é igual a menos 1.670 kJ por mol. Então, o ΔH é negativo, é uma reação exotérmica, portanto, ela libera calor. E a alternativa correta é a letra A, menos 1.670 kJ. Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Um bom estudo e espero ter ajudado.